o atual candidato a governador, o ex-prefeito da capital, doutor Ricardo Coutinho, diz que na sua gestão a educação não tem crescido. Ele, sempre no guia eleitoral e no interior, nos palanques, nas carreatas, ele diz que o senhor, na qualidade de gestor da educação da Paraíba, sendo o grande professor da educação, não tem feito nada. Ele chegou ao ponto, Ricardo Coutinho, de dizer que o senhor não fez uma reforma num colégio no estado da Paraíba. A Paraíba tem crescido na área da educação nesses últimos anos, secretário Gaudêncio? Foi bem, padre. Eu lamento que algumas pessoas estejam desinformadas da situação da Paraíba. Nesse mesmo espaço aqui, onde eu já estive várias vezes, o ano passado eu tive a oportunidade de aqui denunciar o estado físico das escolas, por exemplo. Antes, só repetindo para avivar a memória, antes nós tivemos a caravana da reconstrução e a gente constatou o que acontecia. E, para se ter uma ideia, padre, todas as escolas, ou quase 80% delas, estão em estado físico péssimo. Escola caindo aqui mesmo. Quem for ali a Tambiá, na Odom Bezerra, vai ver que a escola Epitácio Pessoa caiu. Vá a Campina Grande, nos centros urbanos de Campina Grande, na periferia de Campina Grande, constata que as escolas estão com as quadras destruídas e tal. E quem não se lembra que nós tínhamos um projeto de quadras escolares, que davam 160 ginásios, centros poliesportivos, e essas obras foram paralisadas para depois dizer que foram obras abandonadas no governo anterior de José Maranhão. Então, com relação à melhoria da educação, está patente. Como? Os índices do IDEB, recentemente publicado. Para se ter uma ideia, os senhores se lembram que isso foi amplamente anunciado com as estatísticas do MEC, a Paraíba é o estado do Nordeste que teve um excelente desempenho. Só para recordar, 2005 a avaliação foi 3, 2007 3,4 e 2009 3,9. Isso decorre de quê? De uma emergência. O governador José Maranhão priorizou no seu governo, o ano passado, a educação, a saúde e a segurança. É claro que Roma não foi feito num dia, nem num ano. Imagine você ter 1.048 escolas, eu falo quase 80% caídas, outras um péssimo estado de conservação, e que a gente pudesse fazer. Mas hoje, das 1.048, nós estamos intervindo nessas escolas, seja grande reforma, média reforma e pequena reforma. Até um retelhamento para evitar uma destruição imediata. São 253 escolas. Não esquecendo que conseguimos finalmente realizar a licitação de mais 19 escolas. Já estive em Queimadas, estive em Mataraca, vamos estar em Vierópolis, Triunfo, Juru, Pocinhos, todas as cidades onde estamos começando as novas 19 escolas. E com relação à avaliação geral da educação, quem não se lembra os problemas de transporte escolar? Quem não se lembra o problema da acessibilidade da escola? Material didático, carteira, fardamento, que já começamos. Então, padre, com o índice de desenvolvimento da educação básica que a Paraíba apresentou, eu acho que os números do MEC que dão resultado. Eu sou da linha de que é aquele que diz o seguinte: a política de resultado a população está vendo. Daí que os desinformados têm interesse em tumultuar o verdadeiro estado da educação. Não é o ideal, como nós gostaríamos que fosse, mas avançou. Está aí o IDEB, consulte o SAT do MEC, não é? Que vocês verão o crescimento da educação, da qualidade da educação. A vereadora da oposição ao senhor, a vereadora Sandra Marrocos, o senhor sabe quem é? Disse de público e que chocou os jornalistas e os seus colegas vereadores que ela foi ao seu gabinete e foi maltratada pelo secretário da Educação, fora da Educação. Muita gente soube disso, alguns jornais. Houve esse incidente do senhor com a vereadora Sandra, o senhor é educado, o senhor maltratou a vereadora Sandra com a nova educação? Eu nunca recebi a vereadora Sandra. Eu tive conhecimento da estada dela na secretaria, acompanhado de outras pessoas, inclusive outros colegas vereadores. A vereadora Raíssa, a vereadora, outra vereadora, a filha do deputado, Alícia.
a vereadora Elisa e tal. Neste momento em que ela me procurou, eu não estava na secretaria, mas eu cheguei a falar com ela por telefone. E ela, no tom que lhe é próprio, como você próprio está dizendo aí, ela disse que eu teria que ir para atendê-la. Eu disse que atendo qualquer pessoa, quanto mais uma representante do povo da cidade de João Pessoa. Porém, naquele momento em que ela queria que eu fosse atender, eu não pude atender. E recomendei ao meu gabinete para marcar uma outra hora em que eu receberia não só a vereadora, como a comissão de educação da Câmara Municipal de João Pessoa. E assim recebi a vereadora Elisa e a vereadora Raíssa Lacerda, lamentando que ela não estivesse, porque ela também fazia parte daquela comissão. Agora, isso foi o ano passado, ainda está rendendo para isso. Pois é. Mas aí é o seguinte, é fácil constatar, as coisas que são públicas, transparentes, é de conhecimento do povo de João Pessoa. Nenhum cidadão da Paraíba, imagine um representante do povo, deixou de ser recebido por mim, pela minha assessoria, pela Secretaria Executiva da Secretaria, pela Subsecretaria da Cultura. Muito pelo contrário. Este episódio é que a vereadora achava que o fato dela aportar um mandato, ela tem o direito de incidir a propriedade das pessoas. Isso não faz parte dos bons costumes da educação e eu realmente, por telefone, eu dei uma explicação que ela não aceitou. Achava que eu devia deixar o que estava fazendo em uma das escolas da cidade de João Pessoa, visitando uma escola, para atendê-la na hora da sua conveniência. Eu atendo no horário normal e fora do normal, desde que haja um agendamento prévio. Ônibus escolares. A oposição dizendo que o seu governador deu os ônibus para os municípios e está usando os ônibus em benefício da campanha. Quantos ônibus o senhor entregou e quantos ônibus o senhor ainda tem para entregar? Tem um bocado de ônibus lá no Corpo Bombeiro. Padre, primeiro vamos desmistificar. O Programa Nacional de Transporte Escolar é um programa que existe no governo Lula desde 2007. O que é que ocorre? Os desinformados também, que querem fazer politicagem e não políticas públicas para a educação, dizem que os ônibus foram comprados pelo governo federal e dados para Paraíba. O que não é verdade. Existe o Programa Nacional de Transporte Escolar, uma ata de registro de preço no FNDE, Ministério da Educação e Cultura, em que as prefeituras, esse sim, é um programa de parceria do governo federal com as prefeituras. O governo entra com quanto no ano desse? O governo do estado entrou integralmente com os recursos. Não tem um centavo neste programa do governo federal. O governador... Quanto puxou o ônibus daquele, secretário? Olha, um ônibus daquele, sem os impostos, porque exatamente, qual é a vantagem do programa? O que é que o governo da Paraíba usufruiu do programa de transporte escolar? O custo que ele é oferecido para transporte escolar. Quanto custa? Por exemplo, um ônibus custa... O ônibus deveria custar 290 mil reais. Foi comprado por 205... Que tira os impostos. Tira os impostos. Desse dinheiro, o governo do estado da Paraíba pagou quanto? Integralmente. E o governo Lula deu o quê? Não deu. O que eu estou dizendo é que os desinformados, primeiro tumultuam dizendo que é um programa político. Como se é programa político? Um programa político que já atendeu a 160 municípios. E já tem uma nova remessa para ser adquirida. Pois é, para ser adquirido. Tudo o atraso de já ter atendido 100% dos municípios, eu já disse que o governo entendeu que a educação fundamental é prioridade. Para cumprir essa prioridade, padre, nós temos que fazer articulação com os municípios. E o governo do estado comprou os ônibus, fez uma cessão de uso para os municípios. Para os municípios. Quer dizer, o governo não deu nada, não deu nada. Não, nenhum centavo neste programa. O governo da Paraíba tem estado em perfeita sintonia com o governo Lula, através do Ministério da Educação, do FNDE, e vários programas são desenvolvidos com o governo federal. No caso dos ônibus, não. O programa é do governo federal, que eu já expliquei. Agora, comprado com recursos próprios do Estado. Essa história de que muitos candidatos dizem na televisão, nos palanques, que o senhor só está dando ônibus para quem é do seu lado. É não verdade? Existe isso, padre. Você faça um levantamento aí, é só pegar entrar no site da secretaria que vê quais foram os municípios. Por exemplo, Souza ganhou um ônibus. Vamos aqui, já que você está falando, eu não queria tratar aqui de politicagem. Eu trato aqui das políticas Bananeira públicas. Ganhou? Não, mas vai ganhar. Porque não pode ser tudo de uma vez. Mas Souza, eu não estou dando exemplo de Souza, pergunta aí, outro município, porque assim de cabeça não dá. Agora,
Isso está incomodando porque os resultados estão bons, a população está vendo, os pais de família estão vendo que seus filhos estão sendo transportados com segurança. E para quem quer fazer politicagem com isso, é um prato muito bom. Agora, o programa é para atender a todos os municípios. E logo, logo nós vamos atender porque já está em andamento outra leva de ônibus. Porque o projeto do astronauta de robótica não aconteceu. Ricardo já colocou na prefeitura, mas não vai investir nos alunos, professor? Sem dúvida, padre. O que eu tenho dito é que o governo que elegeu a educação como prioridade, elegeu também prioridades para recuperar a educação. Como é que você pode ter uma aula em boas condições de aprendizado se você acabou de ouvir um relato de que não tem carteira para os alunos sentar? Como é que você pode se a telha está caindo na sua cabeça? Então, a robótica da educação é uma coisa que vem a complementar. Agora, não pode ser tudo de uma vez, até porque não houve tempo para isso. Padre, pergunto se vai haver concurso em 2011 e se ProTempo terá alguma pontuação por tempo de serviço, e parabéns pelo programa. Um abraço, mas não diz quem é. Bom, primeiro dizer o seguinte, que os concursos que estavam em curso na Paraíba foram todos, absolutamente todos preenchidos, as vagas pelo índice de classificação. A questão de ProTempo, a própria lei que faculta o governo do Estado legalmente, regularmente, na Secretaria da Administração, os professores ProTempo, o nome já diz, é professor por tempo determinado. Ocorre que a Paraíba, toda a Paraíba sabe, o governador tem anunciado aos 4 cantos de que nós temos problema hoje com o endividamento do Estado com relação ao pessoal decorrente dos planos de cargo e remuneração que foram feitos recentemente na Paraíba, mais de 30 planos de carteira de seminário, elevou a folha do Estado a um nível que nós não tivemos condições este ano de fazer concurso. Mas já está em estudo pela Secretaria da Administração. Então, logo este assunto seja resolvido e que nós tenhamos condições de fazê-lo, nós vamos fazer. Até porque a rede pública estadual está precisando de professor no seu quadro efetivo, até que nós tivemos que contratar para as áreas críticas, para não deixar. Qual foi a determinação do governo? Não deixar nenhum aluno fora da sala de aula. E como é que você deixa aluno fora da sala de aula se não tem professor? Só daquele CPF desapareceram meteoricamente mais de 6 mil professores, que era CPF. Não tinha nenhum registro na Secretaria da Administração desses professores. Então, com essa debandada dos tais CPF, nós tivemos que contratar professores em áreas críticas. E o concurso, que foram nomeados professores, na área de Sociologia e Filosofia. Então, está em estudo pela Secretaria da Administração, tão logo o Estado tenha condições de cumprir com essa responsabilidade com os novos professores. As cadeiras da Prefeitura aguentam uma pessoa sentada no braço. Será que Maranhão vai comprar cadeiras iguais ou de papel? Eita, mulher. Padre, as cadeiras que foram adquiridas na nossa gestão, isso é de fevereiro do ano passado para cá, eu até disse aqui que tem cadeira de todo preço. Tem de 90, tem de 30, tem de 13, tem de 14. Nós compramos por 196. 196. Essas cadeiras têm uma garantia de 5 anos. Eu até brinquei aqui que para quebrar uma dessa é preciso que um maluco entre na escola com machado para quebrar. Entendeu? Então, as cadeiras compradas são cadeiras com selo de qualidade e garantia por 5 anos.